O método CODE, a sigla CODE, ela significa criação e otimização e destaque de empresas. Eu criei esse método quando eu fiz essa transição de carreira. A minha transição de carreira foi para a área comercial, a área de vendas, focado na internet. Então, eu fui para essa área, focado em marketing digital. E eu comecei na internet. Eu lembro que, na época, eu fiz um treinamento, né, sobre marketing digital. Gostei muito, eu já trabalhava no setor de marketing antes de virar professora. E reforçou muito o meu amor por essa área. E eu gostei tanto que eu fui fazer pós-graduação. Então, eu fiz uma pós-graduação em comunicação e marketing. Depois, eu fiz uma pós-graduação em psicologia também, porque eu amo saber sobre a cabeça do ser humano. Que legal. Neurociência, eu amo. E aí, quando eu fiz essa transição, eu montei uma loja, primeiro, que foi um e-commerce. Montei um canal. O meu canal era um canal de viagens. A gente tem até hoje esse canal, que é o Jornada Viagens. E tudo que eu aprendi nesse curso, eu apliquei na minha estrutura, na minha própria estrutura. Porque eu acredito assim, que antes da gente ensinar, a gente precisa fazer. Você tem que ter... Existe o conhecimento empírico, né? E existe o conhecimento acadêmico. E eu gosto de unir, de unificar. Então, eu estava ali com o conhecimento acadêmico, eu já tinha feito pós-graduação e tudo. Tinha ali, querendo ou não, conhecimento empírico de ter trabalhado na área comercial, no marketing, tudo. Mas na internet em si, pra mim, empreendendo, eu não tinha feito nada. Aí eu falei, não, eu vou montar pra mim. Aí eu montei, primeiro com os meus irmãos, a gente fez uma loja online, e a gente vendeu ali, aí eu fui aplicando o que eu ia aprendendo, depois eu fiz pra mim, e aí eu vi que dava certo. Meu marido, ele é prestador de serviços, ele tem uma empresa que ele presta serviços. E eu falei, poxa, tá dando certo pra loja, tá dando certo pro canal. O primeiro canal que eu abri já tinha muitas visualizações. Eu abri, coloquei o primeiro vídeo, o vídeo já deu muita visualização. Teve vídeo que bateu 50 mil, 60 mil visualizações. Eu falei, nossa, isso aqui dá certo, a metodologia que eu tô aprendendo. E eu gostava muito de estudar coisas de fora, dos Estados Unidos, porque pro YouTube... Nos Estados Unidos, a gente tem um mercado que já está num direcionamento um pouco diferente do Brasil. Mas eu posso dizer, gente, com conhecimento de causa, que nós aqui no Brasil, a gente nada de braçada na frente da galera lá de fora no marketing. Olha, gente. A gente é muito bom em fazer marketing. E eu acho isso muito maravilhoso, porque às vezes a gente tem muitas a síndrome do vira-lata, né? Ai, porque o que o outro faz é lindo, maravilhoso, e a gente não olha pra gente. Esse episódio, se você sair daqui, você vai sair olhando pra si. Porque a gente é muito bom, né? Em muitas coisas. Brasileiro é muito bom. Muito bom em fazer marketing. Só que no YouTube, especificamente no YouTube, o maior youtuber do mundo, ele é um americano. É o Mr. Beast. E aí eu comecei a estudar muito sobre o YouTube lá de fora. E estudei muito sobre SEO. E eu apliquei isso no canal. Na época, aqui no Brasil, isso faz mais ou menos uns 7, 8 anos. Aqui no Brasil, não se falava sobre SEO local, que é focado, é uma otimização para os mecanismos de busca, Google, Bing... para que as empresas sejam encontradas, para que tudo que a gente coloca na internet seja encontrado. Quando a gente faz uma pesquisa, eu tô explicando, gente, porque eu acho que tem gente que não sabe nada disso aqui. Não, por isso que eu tô dando contexto. Eu também não sei, eu quero aprender, porque eu também tô aprendendo, viu, que eu não sei nada dessa parte. Por exemplo, quando a gente vai pro canal do YouTube, as pessoas, existem 2 formas de ser encontrado ali dentro. Na página inicial, quando você entra, ali tem os conteúdos, e o que vai chamar atenção? A thumb, que é a capa, e o título. E existe uma outra maneira de ser encontrada, que é você colocando palavras na busca, naquela barrinha de pesquisa. Isso, não é assim? Sim. O YouTube é a 2ª maior rede de pesquisas do mundo. Uau! E o dono do YouTube é o Google. O Google é a 1ª maior rede de pesquisas do mundo. Sim. E ali eu fui entendendo o jogo. Eu falei assim, olha, o YouTube, se é a 2ª maior rede de pesquisas, isso significa que a maneira que é buscado dentro do YouTube não é igual no Instagram, não é igual ao TikTok. YouTube não é uma rede social. Não é. E aí ali eu já fui pegando, sabe? Uma coisa ali, uma coisa aqui. Então eu fui direcionando o meu negócio. Deu certo. Falei, se eu fizer isso aqui pro negócio do meu marido, né? Pra empresa dele. Porque existe esse SEO, que é pra 2ª maior rede. Se a primeira é o Google, então eu consigo aplicar essas estratégias pra ele. Pra que a empresa dele seja encontrada. E não tinha conteúdo aqui no Brasil sobre isso. Eu fui buscar lá fora, fui assistir vídeos lá de fora
para focar no negócio local mesmo, para focar microempreendedor, que tem uma porta, que tem um escritório, seja advogado, clínicas, médicos, arquitetos, engenheiros, professores particulares, professor de inglês, por exemplo, ou qualquer outro tipo de negócio, como restaurante, açougue, supermercado. Todo mundo precisa de uma presença digital. Se a sua empresa não tá na internet, é como se ela não existisse hoje. Sim. E aí eu falei assim, poxa, eu vou tentar isso aqui. E aí eu apliquei na empresa do meu marido todas as técnicas. São mais de 149 fatores de ranqueamento que existem para que uma empresa ela alcance o topo do Google. E o que eu fiz? Eu falei, eu quero que meu marido ele apareça na primeira página do Google. Eu não quero pagar anúncio. Eu quero que quando a pessoa for lá e jogar o que ele faz... Apareça ele. Ele tem que ser o primeiro. Fui lá, pesquisei, fui entender como é que funcionava. E nisso nasceu o método Code. Eu entendi, porque não tinha no Brasil. Uhum. O que eu fiz? Eu, como uma boa professora que sou, documentei tudo. O que dava certo, o que dava errado, qual era o fator que era melhor. Vendo, gente, você que tá aí reclamando que alguém tá pegando no seu pé por causa de documentação pedagógica, você pode inventar um método, tá? O método vai ser o seu portfólio pro método, tá vendo? As professoras, né? Os nossos planos de aula. O plano você de acha aula. Que não serve pra nada, mais serve. Pois é, gente, fica aí chateada lá, ó. Porque a gente precisa pensar fora da caixa, né? Sim. Porque olha como que a pedagogia te possibilitou você estruturar uma metodologia de trabalho, né? E eu pensei exatamente nisso. Porque a gente fazia muito isso na sala de aula. De fazer o nosso plano, de ter todo, né? Que legal. Então vou fazer isso também. E você documentou tudo. Tudo. E aí eu fui vendo o que dava certo, o que eu fazia, qual era o botão que eu apertava que fazia. Avaliando já. E avaliando tudo aquilo. Eu falei, nossa, deu certo. Aí ele começou a aparecer em primeiro. Uau. Ai, que legal. E aí eu vi que ele começou a receber muitos clientes. Porque não adianta nada você só aparecer destacado se você não consegue converter. Porque o que o empreendedor quer? Ele quer vendas, ele quer clientes. E eu falei, não, ok. Ele falou, não, olha, tem um monte de gente entrando em contato falando que viu no Google e tal. Eu falei... Deu certo. Deu certo, funcionou, mas eu preciso validar. Na faculdade a gente faz isso. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de pesquisa, de campo, a gente precisa validar dados, né? Muito, e eu sempre falo que dados muito são ouro, sério, né? É ouro, gente, porque é muito sério, né? Os dados são ouro, então você olha para aquilo e fala, não, eu preciso validar. O que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso de mais dinheiro. Saí da escola, tô aqui com o meu e-commerce. Na época, o meu e-commerce, ele tinha a ver com o meu nicho de viagens. Eu vendia bolsas de viagens e eu criei uma marca de óculos de sol. Era a nossa marca própria. Eu falei assim, mas a logística é um pouco pesada, porque eu tinha que ir na fábrica, eu tinha que buscar, eu tinha que levar. E eu falei que a liberdade era inegociável, eu tô presa no meu negócio, não faz sentido. Tô me prendendo de novo. Não faz sentido, eu preciso recalcular a rota. Isso aqui, gente, também é natural. Pode ser que você saia e você faça uma transição e você tenha que recalcular a rota, normal. É natural isso acontecer, você está construindo algo do zero. Eu tratei isso na terapia. Tive que tratar. Porque eu estava criando algo do zero. Imagina você ser condicionada desde sempre a entrar em um sistema. Porque eu estava no sistema educacional. Quando eu era criança, eu estava na escola, é um sistema. Depois, eu entrei no CLT, que é outro sistema. Depois, eu entrei no funcionalismo público, que era outro sistema. Eu já tinha criado algum sistema na vida? Não, nunca. E o empreender nada mais era do que você criar o seu próprio sistema. E eu lembro, quando eu fui criar o meu próprio sistema, no empreender, porque eu não tinha ainda essa coisa... Tem algumas habilidades que você vai precisar correr atrás. Sim. Eu sou boa em comunicação, sou boa em oratória, sou boa pra fazer isso aqui, sou boa em liderança, sou boa em influência, sou dominante, né? Eu fui fazendo tudo que eu... Me entendendo, mas eu também fui olhando. Eu falei, eu nunca empreendi. O que um empreendedor precisa? É visão de mercado, é saber lidar com caixa, é saber vender, é saber como eu vou fazer, né, as estratégias para aquilo, para criar o seu próprio sistema. E ali eu criei o meu próprio sistema de compreender como a minha empresa ia funcionar, e aí eu entendi que o braço do e-commerce, ele tinha que sair. Porque ele estava ali me sustentando, mas não estava estourando de vender. E eu falei assim, essa prestação de serviço do que eu fiz aqui, ninguém tá fazendo. Ninguém tá fazendo. Eu vou validar. Aí eu comecei a falar com as pessoas que eu conhecia que eram empreendedores. A segunda pessoa com quem eu falei, que fechou comigo, foi uma engenheira que morava no mesmo prédio que eu. Aí ela fechou comigo, depois ela me indicou um rapaz que ele trabalhava com segurança do trabalho e fazia junto com ela. Aí eu fiz pra ela o site, na época, apliquei todas as estratégias de SEO, que aí eu criei, né, essa coisa do SEO local, mais focado para negócios locais.
E aí a gente fez toda a otimização para ela, do perfil de empresas dentro do Google, toda a estratégia. E esse outro rapaz também. E os dois tiveram bastante resultado, porque eles não tinham nada. O empreendedor, na verdade, ele não tem tempo para criar, por exemplo, você não vai aprender a fazer um site. Você não vai aprender as 149 técnicas. A maioria não consegue, porque ele faz tudo. E também tá focado em outras coisas. Porque ele também, faz tudo, né? O microempreendedor mesmo, o microempreendedor, ele faz tudo no começo. No começo é assim. Então ele vai ser o caixa, ele vai vender, ele vai, né? Ele vai fazer tudo. Ele é tudo, né? Ele é agro. Sim. E aí aí eu falei assim, eu vou prestar esse serviço. E aí eu vi que tinha um mercado que não era explorado, era um oceano azul aqui no Brasil, e eu comecei a prestar esses serviços. Aí eu inseri também a minha câmera 360 para tirar fotos 360 do local. Tudo isso foi agregando valor. Então eu criava sites, eu fazia otimização, eu fazia parte de estratégia de SEO, e eu validei o método Code, que era a criação, legal, otimização e destaque da empresa. Nossa. Nisso eu validei com esses primeiros clientes, ali eu peguei os primeiros 10, vi que eu consegui colocar eles na primeira posição do Google, nas primeiras aqui, que é o local pack, que a gente chama, que são as 3 primeiras posições, sem pagar R$1 em anúncio, porque hoje em dia muitos empresários pagam muito anúncio e não tem retorno, e isso acontece porque eles não olham para isso que eu tô falando, que é a estrutura. Não adianta você mandar pessoas para uma estrutura ruim, não vai converter, você não vai ter cliente, e é isso que eles não olhavam. Então eles falavam, eu até pago um gestor de tráfego, eu pago alguém para fazer anúncio para mim, mas não tenho resultado. Aí você olhar para a estrutura da pessoa, ela só tinha um Instagram que ela postava uma foto, às vezes de um produto assim, a xícara lá sozinha. Não vai ter retorno. Não vai vender. Não vai. Você vai injetar tráfego, vai fazer anúncio, desculpa, não vai vender. Não vai saltar os olhos. Porque o marketing, ele vai muito além disso. Muito além. Marketing é sobre pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. É você entender como a mente funciona, é você entender como a pessoa ela chega para comprar. Existe um caminho. E aí, nisso, eu validei fui pegando tudo que eu ia aprendendo, fui trazendo, fui colocando ali para os meus clientes, deu super certo, validei. E o que eu fiz? Isso que eu tinha documentado, eu falei assim, eu acho que vale a pena eu criar um outro canal e documentar a minha jornada no marketing. Eu peguei esse meu documento na época, né? Uma parte dele, não tudo, e fui pro YouTube. Eu falei assim, vou pegar essa parte, porque se eu for falar 149 fatores, ninguém vai assistir. Não dá. E a pessoa não vai nem entender. Então eu vou pegar o que elas entendem pra ensinar. Criei uma aula no YouTube, criei o canal Franciele Souza, criei uma aula no YouTube ensinando como colocar a empresa na primeira página do Google sem pagar anúncio. Uau, bombou. Deu 150 Gente, mil sigam lá, visualizações. viu? Sigam porque é muito legal. Eu sigo, sou seguidora assídua do canal. Tem muito conteúdo maravilhoso, aulas, né? Além dos conteúdos do Método Code, também tem desenvolvimento pessoal. Tem né? o Feitas pra Reinar, que é o meu segundo canal, que aí eu separei, né? Que é mais pra falar de desenvolvimento pessoal, espiritual. E ele tá no Feitas pra Reinar. O Franciele Souza é 100% focado em empreendedorismo digital. E aí lá eu falo sobre o método mesmo. Ali eu explico como é que funciona, agora com a inteligência artificial. Mudou bastante, então o Método Code ele já está atualizado para isso. A forma com que a gente realiza buscas hoje dentro da internet mudou. Antes a gente ia, por exemplo, no Google Maps, porque o Método Code, ele colocava também as empresas dentro das outras plataformas. O Waze. Ai, que legal. Várias outras plataformas. O Maps. Então se alguém, por exemplo, quer... eu quero ir um cabeleireiro perto de mim, eu preciso de um cabeleireiro agora, que seja perto de mim. E aí a pessoa vai lá na barra de busca e coloca cabeleireiro perto de mim. Aí vai aparecer o Maps, vai aparecer dentro da barra de pesquisas também do Google. Então a gente faz tudo isso. Só que a maneira com que a gente realiza busca hoje mudou completamente. A gente usa IA. Mudou. A gente vai na IA e a forma com que a gente faz essa busca é conversacional. Às vezes a gente só aperta ali e fala, chat, então, eu queria um cabeleireiro que fosse especialista em mega hair. E que ele fosse especialista, por exemplo, em cabelo afro, em cabelo ruivo. A gente vai conversando com ele. E aí, não só o chat, mas também o Gemini, que é do Google. Então, essa parte de pesquisa, ela está muito conversacional. E a inteligência artificial, ela já me traz um resultado muito objetivo. Uau! Então, quais são os melhores avaliados? Né? Só que, para que essas empresas que apareçam ali, recomendadas dentro da IA, elas realmente apareçam como recomendação, é necessário ter algumas técnicas ali para que elas apareçam. Então a gente ensina isso dentro do Método Code atualmente também.